Oi, então eu estou dando continuidade ao meu projeto Lendo Proust, que eu estou tentando ler todos os 7 livros do Proust agora em janeiro. E eu terminei ontem o volume 2, A Sombra das Raparigas em Flor. Hoje, não sei que dia eu vou postar esse vídeo, então hoje, o dia que eu estou gravando é dia 14 de janeiro, quarta-feira. Terminei ontem na terça. Eu já estou um pouquinho atrasado, porque eu queria ter terminado esse livro na segunda-feira. Eu tenho plano de terminar tudo até domingo que vem, para ter ainda uma semana de janeiro para eu ler outras coisas. Mas enfim, é incrível, muito incrível. Acho que a maior obra de arte com a qual eu já tive contato é o Em Busca do Tempo Perdido. Esse segundo volume é ainda melhor que o primeiro, No Caminho de Swan. E ele é assim, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é em torno da Senhora Swan, o narrador vai continuar aquilo que ele havia parado no volume 1. Então, ele está apaixonado pela Gilberte Swan, que é a filha do Charles Swan, que é aquele colecionador de arte que ele muito admira, que dá o nome pro primeiro livro. E também da Odette, que é uma ex-cortesã, que agora é casada com o Swan. Então, quando o livro começa, eles são só amigos, então ele fica sempre em volta da Gilberte e tal. E tem até um dos acontecimentos que ocorrem no começo. Tem o senhor de Norpois, que é um amigo do pai dele, que é um homem assim bem importante para a sociedade e tal, para o governo. Então, tem um jantar com esse cara e eles têm, enfim, algumas conversas importantes sobre o Bergotte, que é o escritor favorito do protagonista, sobre a Bema, que é a atriz favorita dele. Inclusive, ele nunca tinha visto pessoalmente, ele gostava muito dela pelo que já ouvi falar, e também porque o Bergotte, que é o escritor favorito dele, gosta muito da Bema. Então, quando ele finalmente vai ver a Bema no começo desse livro, ele se decepciona. Então ele tenta, assim, ouvindo o comentário das outras pessoas, essa pessoa é mais inteligente que eu e ela gosta da Bema, então a Bema deve ser bom. Enfim, é bem interessante. E nós temos como dois personagens que são importantes na história, como eles mudaram, assim, do volume 1 pro volume 2. Que tem o Dr. Cotard, que era um médico assim meio ridicularizado no Salão dos Verdurhan. Agora ele é meio que tido como um grande médico. E temos o Swan também, né, que já é um dos grandes personagens até o momento. Ele agora tá meio submisso com a Odette e tal, que eu tô gostando mais de ser maridão pra ela. Não tem mais aqueles contatos com a grande sociedade e tal. Vive mais por conta da Odette. E depois de alguns ocorridos assim, o narrador manda uma carta pro Swan falando que ele gosta muito da filha dele, a Gilberte, que ele tem boas intenções com ela. Mas assim, o Swan parece que não gosta muito dele. Mas tem um episódio que ele fica doente e depois disso ele recebe uma carta da Gilberte chamando ele para visitar ela na sua casa. E ele se torna um grande frequentador, um grande amigo do Swan, uma das pessoas mais estimadas por eles. Então ele começa a frequentar o ciclo do Swan, e ele até conhece finalmente o Bergotte, que é o escritor favorito dele. Ele meio que se decepciona também. Sim, ele comenta bastante sobre a voz do Bergotte, depois eles conversam, e o Bergotte fala que acha ele inteligente, e o narrador ele fica muito feliz, depois até conta pros seus pais que não gostavam do Bergotte, mas ele fala, ele achou nosso filho inteligente e tal. Enfim. No final dessa primeira parte do livro vai ter uma página 260 mais ou menos na minha edição. Então acaba com a Gilberte meio que começa a desprezar o narrador. Então eles vão rompendo aos poucos, ele começa a visitar a casa dela mais para visitar a mãe dela, Odette, quase não reencontra. E assim acaba a primeira parte, assim, ele meio desiludido, tem um grande trecho dele falando como tá triste e tal, sua relação, como ele sente falta da Gilberte. Então nós temos a segunda parte do livro, que é Nome de Terras, a Terra. No
volume 1, no Caminho de Swan, nós temos uma parte que se chama Nome de Terras, um Nome. E é quando ele reflete os nomes de alguns lugares e tudo. E um dos lugares que ele gostaria de ir era pra Baalbek, que é uma praia. E ele finalmente vai, já se passaram 2 anos desde ocorridos da primeira parte dessa história. Então ele vai pra essa praia, pra Baalbek, com a avó dele e a Françoise, que é a empregada deles. Ela é muito, quase que for alguém da família. Então a maior parte do livro vai se passar nessa praia de Baalbek. E é lá que nós vamos encontrar as raparigas em flor do título. São as várias garotas, as várias raparigas que o narrador vai encontrando assim. E ele meio que se apaixona só olhando elas de longe, depois não mais as vê. Enfim, é bem interessante, acontece coisas parecidas comigo. Enfim, alguns dos acontecimentos principais dessa praia é que a avó encontra uma antiga amiga dela, a senhora de Villeparisis, se não me engano esse é o nome dela. Então elas meio que não querem se encontrar no começo, mas depois elas dão de frente, então elas são obrigadas a voltar a conversar. Então elas sempre se reúnem e depois chega um sobrinho dessa senhora, que é o Robert de Saint-Loup, que o narrador fala, eu queria ser muito amigo dele, assim, já planeja como eles vão ser amigos mesmo antes de conhecê-lo. E depois de uma recepção aparentemente fria, eles acabam se tornando grandes amigos. E o Robert de Saint-Loup estima muito o narrador, a gente percebe isso cada vez mais. E tem também outro sobrinho dessa senhora de Villeparisis, que é o Barão de Charlus, que ele já tinha sido citado no volume 1. E assim, é uma pessoa meio estranha. Ele tem uma breve aparição. E assim, ele meio que despreza o narrador. Depois ele chega no quarto dele, querendo emprestar vários livros pra ele. E no outro dia, na praia, ele dá tipo, meio umas indiretas pra ele. Então nós sabemos já, por essas desgraçadas das notas do rodapé. Eu depois pretendo fazer um vídeo só sobre a edição desse livro, que apesar de muito boa, assim, tá me desagradando muito pela quantidade de spoilers que tem no próprio livro. Então aqui no pós-fácil, no prefácio, eles contam tudo que vai acontecer ainda. Eu tô ficando irritado. Eu até tô querendo parar de ler essas coisas, enfim. Mas nós já sabemos que o Barão de Charlus é homossexual. E isso será mais expandido nos próximos livros, ao que parece, principalmente no Sodoma e Gomorra, que é o livro 4. Então, tem alguma coisa estranha com esse cara. E finalmente ele encontra as principais raparigas em flor, que é um grupo de garotas que ele sempre vê lá, assim, andando na praia. E ele, assim, tá apaixonado por elas, ele tenta aos poucos reconhecer elas individualmente, porque primeiramente ele tá apaixonado pelo grupo. E depois, assim, ele encontrou um pintor que ele já conhecia por falar, assim, principalmente pelo Swan. E esse pintor acaba chamando ele pra visitá-lo no seu ateliê. Ele recusa, ele assim, evita um pouco no começo, porque ele fala, gente, e se as raparigas passarem aqui na praia enquanto eu estiver no ateliê do cara lá? Mas um dia ele acaba sendo obrigado pela avó dele a ir lá. E no ateliê desse pintor ele acaba encontrando uma das raparigas em flor, que é a Albertine, que ao que parece será o grande amor da vida do narrador. E ela, graças a esse pintor, ele acaba se encontrando com elas e eles vão criando uma grande amizade. Então ele fala como ele se tornou tão próximo delas. Então ele, praticamente, a única coisa que ele faz a partir daí é ficar com as raparigas em flor. Cada vez ele vai se envolvendo mais com elas. Tem também a André. Enfim, é bem interessante. E acaba com as raparigas em flor indo embora de Baalbek. Cada uma vai aos poucos. Depois o próprio narrador vai. E eu queria comentar que a única coisa que eu não tô gostando nos livros é o final, gente. Acho que o Proust, assim, ele acaba de uma maneira tão... Já acaba... Como assim acabou? Entendeu? Enfim... Eu esperava os finais mais impactantes, mas eu acho que ele vai indo aos poucos para que o final do último volume seja... espero, né? Enfim, não gostei. O volume 1 já acaba assim, meio de repente. Ele tá falando sobre a Senhora Swan, de repente para.
e que ele tá comentando sobre como a Françoise tratava dele, então assim, como ela fechava as cortinas com alfinetes e depois, quando ele acordava, ela tirava, enfim, acho um final meio... não sei, não tá me emocionando muito os finais. Mas muito, muito, muito bom esse livro. Meu favorito até agora, dos dois, né? Mas, enfim, tô prosseguindo. Já comecei a leitura do volume 3, O Caminho de Irmante. Não tô gostando muito, pra falar a verdade. Dos três, esse tá sendo o mais fraco até agora. E é o maior. Tem quase 700 páginas. Enfim, não sei, eu acho que ele começou muito parado, o narrador mudou de casa e tal. Tá muito por cima da Senhora de Germán, enfim. Não tô gostando muito, mas vamos ver o que acontece, né? E em breve farei um comentário sobre esse livro também.